Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para este primeiro domingo da Quaresma do ano C. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Lucas, no capítulo 4, versículos de 1 a 13, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de minha adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a seu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Amados irmãos e irmãs, todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, nós estamos diante de um relato da tentação de Jesus. No ano A, no Evangelho de Mateus, no ano B, no Evangelho de Marcos e no ano C, no Evangelho de Lucas. O trecho que é apresentado para nós esse ano, que estamos no ano C, é, portanto, o Evangelho de Lucas, e vemos que Lucas começa dizendo que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E no deserto, ele foi guiado pelo Espírito. O evangelista Lucas, ele é um evangelista muito caro nos temas de oração, do Espírito Santo e por aí vai. Um dos motivos pelos quais, então, apresenta-se aqui esse texto para nós. E por que Lucas coloca tudo isso? Porque ele quer mostrar que, no final das contas, tudo o que aconteceu com Jesus Cristo é ação do Espírito Santo. Jesus não foi tentado porque foi um erro de Deus, um erro de cálculo. Não. Tudo o que aconteceu existia a ordem, a harmonia vinda do Espírito Santo. Podemos até pensar sobre isso, né? Os desertos de nossa vida são guiados pelo Espírito Santo. Está passando por um deserto, por uma aridez, pare de querer condenar o diabo ou coisas assim, mas no final das contas, saiba, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. O deserto é local também de encontrar Deus. O deserto é local do silêncio. E no silêncio nós podemos sim encontrar o nosso Senhor. Não tenhamos medo dos silêncios e desertos que existem na vida. Mas, amados irmãos e irmãs, aqui diz que Jesus foi tentado durante 40 dias. Não acho que esses 40 dias foi obrigatoriamente algo histórico, mas sim esse 40 tem um significado extremamente simbólico. Para o povo judeu, 40 significa um tempo perfeito, um tempo completo, uma geração completa. Ou seja, Jesus foi tentado pelo tempo completo, tempo perfeito. Similarmente a como o povo de Deus que estava no deserto naquele tempo anterior, né? Que passaram 40 anos no deserto. Em outros momentos da Bíblia também vemos personagens que passam 40 anos. Então Jesus abarca essa história. E diz que depois Jesus sente fome. E aí chega o diabo e comete 3 tentações. A primeira em relação ao pão. Se sentes fome, pede que essa pedra se transforme em pão. Depois chega falando sobre a questão do poder. Eu te dou tudo, eu te dou todos os reinos. E olha, né? O mundo nem pertence ao diabo, mas ele se acha o dono de tudo. Ele quer oferecer tudo para Cristo. Depois ele também chega e diz, olha, se atira daqui de baixo, né? Se lança, atira contra a própria vida, né? Uma ameaça contra a tua própria vida. E Jesus, para toda a artimanha do diabo, Jesus faz algo muito bonito. Ele responde com a palavra. Tiramos daqui uma lição muito importante. Quer lidar com a tentação? Leia mais a Bíblia. Procure mais a palavra de Deus, assim como Jesus, ao ser tentado pelo diabo, Jesus utiliza a própria palavra. Ele não precisa dialogar com o diabo, mas pelo contrário, ele usa a própria palavra de Deus como fonte para sair desta realidade inteira. Quando nós queremos achar que somos fortes o suficiente,
Ah, eu acho que eu consigo lutar contra o pecado do meu jeito. Aí é a hora que a gente escorrega facilmente. Não queira achar que você é forte demais, mas faça como Jesus. Não dialogue. Com a tentação ninguém dialoga, a gente foge. Tem uma frase que eu gosto muito, por exemplo, de São Felipe Neri, que diz que a salvação pertence àqueles que são covardes. Aqueles que fogem da luta contra o pecado e não que ficam querendo ser fortes o suficiente para lutar contra ele. Então pense muito sobre isso. Mas, além disso, é importante refletir um pouco sobre essas tentações que apareceram aqui. O que acontece? Primeiro, o diabo fala sobre a fome. Veja que é algo que se refere apenas a Jesus. Depois, ao grande poder, a honra, a glória. E depois, a atirar-se contra a sua própria vida. Mas Jesus veio para o mundo não para si mesmo. Ele veio para doar-se. E eis aqui também um grande convite que nós também temos. A nossa felicidade, o nosso existir, não é para nós mesmos. Eu não existo por mim mesmo. Eu existo pensando no outro. A mesma dinâmica que acontece no casamento. O casal não deve buscar se fazer feliz. Como diz aquela canção secular, preciso tanto me fazer feliz. Mas no casamento, eu não busco me fazer feliz. Eu tenho que buscar fazer o outro feliz. Na nossa vida, eu busco fazer os outros felizes. Eu busco me dar para o outro, servir o outro e não ser servido. E o diabo traz essa realidade, Cristo, queira ser servido. Use as graças de Deus ao teu próprio bel prazer. E Jesus diz sempre que não, não, não e não. É isso que também nós precisamos fazer. O foco não é em mim, não são nas honras, não são nas glórias, não é pensando em mim mesmo, mas sim em Jesus. Mas sim colocando Ele como o centro da minha vida e colocando o outro como o centro das minhas ações também. Mas para finalizar, o versículo 3 diz assim: quando terminou a tentação, o diabo se afasta, mas ele retorna no tempo oportuno. O tempo oportuno é o momento em que Jesus está diante da cruz. Amados irmãos e irmãs, o inimigo de Deus está à espreita para tentar nos derrubar. Precisamos estar fiéis na oração, na leitura assídua da palavra. E eu quero te convidar a isso. Por que não aproveitar o tempo da quaresma para ter um tempo de maior profundidade com a palavra de Deus? Por que não aproveitar o tempo quaresmal para você agora rezar muito mais do que antes? Esse é o tempo propício para estarmos com maior intimidade com Deus. Se são 40 dias de deserto, são 40 dias de profundo contato, relacionamento, intimidade e oração com nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, espero que esse Evangelho nos motive ainda mais a uma vida diferente dentro deste tempo da Quaresma. Que Deus te abençoe imensamente. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.